Vamos lá, isso aqui é um teste, certo? Para gravação de vídeo. Eu tenho uma ideia de fazer um canal já tem algum tempo. Tem algumas resenhas minhas gravadas aí na internet também. Mas eu sempre tive vontade de falar um pouco sobre a minha profissão, sobre a minha área, da minha perspectiva, certo? Eu conheço vários canais, eu sigo vários canais, eu assisto muita gente, assisto muito conteúdo bom. Inclusive, depois eu vou até indicar alguns. Talvez eu não tenha a prática, o storytelling da maioria deles, mas aqui é um relato real de uma pessoa real, só tentando passar um pouco do que sabe, certo? Ultimamente eu vejo muita coisa, principalmente em todo canto, né? A verdade é essa, em todo canto a gente está vendo o pessoal utilizar a IA para criar conteúdo. Não sou contra, certo? Mas esse roteiro foi um roteiro que eu mesmo escrevi. Então vai ter erros, vai ter acertos. Esse primeiro vídeo é um vídeo de cara limpa, eu ainda estou aprendendo como é que faz isso aqui. Apesar de eu ter vontade há muito tempo e de eu ter gravado vários vídeos. Esse é o primeiro vídeo que realmente eu estou gravando e vou postar. O roteiro desse cara tem 1 ano e meio que ele está pronto, eu fiz em janeiro do ano passado. Gravei um vídeo naquela época, mas não ficou legal, eu acabei não postando. Não sei se é porque eu queria ser muito formal e não tava com a minha cara. Eu tava achando que era outra pessoa que tava falando e todas as vezes que eu tentei gravar foi assim. Então, vamos lá. Eu sou João Bastos, sou engenheiro de software, também tenho formação em matemática, certo? Atuo já há alguns anos como engenheiro de software. E eu vou passar um pouco da minha perspectiva na área, certo? Principalmente agora com essa questão da IA, tem muita gente que está desistindo, tem muita gente que não está entendendo. A régua ficou mais alta, está mais difícil de entrar quem está começando, é verdade. Mas tem muita coisa que vai além da IA. E é isso que eu quero falar um pouco, certo? Então eu preparei um roteiro aqui, vez ou outra eu vou ler aqui do lado, eu estou ainda me acostumando. Esse aqui é um vídeo de teste ainda, mas provavelmente eu vou postar ele na íntegra, porque enfim, eu quero tirar isso do papel. E posteriormente eu posso fazer ele editado e postar também. Então vamos lá, né? Então vou começar pelo roteiro que eu escrevi, vou tentar ler um pouco aqui e vou falando, né? Eu nem sei o que é que eu estou fazendo aqui, na verdade, né? Mas eu resolvi me aventurar em contar uma história, que é a minha história que eu já comecei falando já tem um tempo aqui. Eu estou falando aqui, sem edição, na resenha, então bora lá. Eu vou tentar ir me soltando aqui, como eu falei, mas eu quero começar. Primeiramente, eu tive vontade de fazer vídeo, né? E acabei sempre adiante. Então, essa história que eu já falei, não vou nem repetir, certo? Eu vou continuar aqui porque eu estou lendo o que eu tinha escrito, né? Então, eu quero dividir um pouco do que eu aprendi ao longo da vida, contar um pouco sobre algumas experiências que eu tive e ver também se eu ajudo outras pessoas, como muita gente me ajudou antes de eu falar aqui. Todo mundo tem uma fala, todo mundo tem uma forma de dizer. Eu não quero ser melhor do que ninguém, também não sou pior do que ninguém. É só um ponto de vista meu que eu quero passar para vocês. Então eu também já fui professor, sempre gostei muito de lecionar. E é uma das coisas que eu sinto falta e aqui também é uma forma de ensinar um pouco o que é que eu aprendi na vida, né? E o assunto desse vídeo vai ser a carreira dev. Então vamos lá, né? Muita gente quis entrar e muita gente fala do tema. Só que assim, o que é que a gente vê? Muita gente quer vender curso. Então, eles tentam dizer que é a melhor profissão do mundo, que é a profissão mais fácil do mundo, que qualquer um pode fazer. E em alguns pontos eu concordo com algumas coisas e discordo em outras. E eu vou tentar falar um pouquinho a minha perspectiva do ponto de vista de quem vive isso aqui, certo? Então vamos lá, eu separei alguns pontos aqui, eu vou listar o primeiro e eu vou listando aos poucos, né? Então o primeiro ponto de todos, não é fácil. E isso, quando eu escrevi esse texto lá atrás, já não era fácil. Hoje é que não está fácil mesmo, certo? O que acontece? Toda profissão tem sua dificuldade.
Toda profissão precisa de uma preparação, qualquer ela que seja. E até por mais simples que seja. Às vezes você pode entrar numa profissão que você não tem um preparo inicial ali, que você vai aprendendo durante o desenvolvimento da profissão, mas querendo ou não, você só vai ser um bom profissional se você desenvolver as habilidades para executar aquele trabalho. Então, primeiro ponto, não é fácil. Tem muita gente que quer vender que é fácil, que é muito fácil entrar na área de TI. Eu não concordo com isso. Não é fácil. Qualquer coisa que precisa, que você quer ter bons resultados, você tem que se dedicar. Então, o primeiro ponto é esse, ele não é fácil. O segundo é que não é para todo mundo. Como assim? Aí você vai me dizer, qualquer um pode fazer? Qualquer um pode fazer. Se eu conseguir fazer, você vai conseguir fazer, qualquer pessoa vai conseguir fazer. Só que a gente tem que entender que a gente precisa de aptidão para fazer as coisas. Então vou dar um exemplo. Uma vez me disseram, né? Quando eu era mais jovem, o pessoal lá falava muito que, sei lá, falava muito em medicina. Meu pai tinha um sonho e tal, de ter um filho médico e tudo mais. Não tem filho, mas teve netos, né? Médicos. E na época realmente era uma coisa assim distante, não era fácil de passar, não era fácil de estudar. Até hoje não é, certo? Mas o que foi que eu percebi durante o tempo? Eu não tinha aptidão para aquilo. Eu não gostava, eu não me sentia bem. Eu não me sentia bem em ver pessoas passando mal, eu não me sentia bem. E você pode até pensar, e até quando eu falei para os meus sobrinhos, quando eles foram fazer vestibular, que eles foram fazer medicina e tudo mais. Você precisa gostar daquilo. Então não é só pelo status ou pelo dinheiro, você tem que ter a vontade de querer ajudar as pessoas. E eu falava sempre isso a eles, né? E eu tenho isso para qualquer profissão, certo? Primeira coisa, não é para todo mundo. Vou dar um exemplo, certo? Eu sou um cara que eu tenho até facilidade em fazer conta, em programar, alguma coisa assim. Mas me entrega uma colher de pedreiro na mão e pede para eu levantar uma parede. Com a prática, depois de algum tempo errando, eu posso começar a acertar. Certo? Mas eu não tenho uma aptidão para a atividade. Do mesmo jeito um médico, né? Ah não, beleza. A questão é o seu feeling com a profissão. Então quando eu falo que não é para todo mundo, não é querendo dizer que você não pode fazer porque você não tem o que é necessário. Não, é porque qualquer profissão exige algum tipo de aptidão. E tem muita gente que não tem aptidão para a área, tenta, quebra a cara e enfim, segue, né? Então vou falar um pouco aqui. E aí eu pegando o meu texto aqui, tem até uma história que eu lembrei, certo? Quando eu fazia matemática, tá aqui no texto, aí foi bom porque eu lembrei. Fazia matemática, eu já estava no terceiro período, quarto período, não me lembro. Ia ter aula inaugural. Eu tinha ido na faculdade para pegar um livro lá, acho que era de cálculo, se eu não me engano. Eu tinha, sei lá, eu estava tentando ver alguma coisa, certo? Não me lembro direito, mas eu estava com um livro desse. Ou era para entregar, que eu tinha esquecido de entregar das férias, ou era para pegar, e eu passei na aula inaugural. Aí eu cheguei lá, tava com o livro na mesa e tava assistindo a aula inaugural, conhecer a turma nova, conhecer os calouros lá. Aí um dos calouros virou para mim e ele perguntou, né? Ele disse, cara, como é matemática e tal? Esse cara é puxado. Aí ele olhou para o livro assim, um livro grande, livro de cálculo grande. Aí ele disse, porque eu fiz matemática porque eu não gosto de ler. Aí eu falei, cara, primeiro que a gente faz licenciatura, então você vai ser um professor. Você precisa saber ler, você precisa gostar de ler, porque você vai precisar ler. E outra, pega um livro desse aqui, pega o livro e mostrei para ele. Você além de ter que ler, você vai ler coisas que não são fáceis de entender. Você vai ler muita equação, você vai ver muito símbolo, certo? Você vai ver muita explicação. E tipo assim, se você não gosta de ler, cara, você não devia estar nem numa faculdade para ser professor, certo? Mas esse é meu ponto de vista. Mas isso fala um pouco sobre a questão da aptidão. Então, tipo assim,
Às vezes você vai por um caminho e aí, só para contextualizar, certo? Eu passei mais algum tempo, eu me formei em matemática, passei alguns anos lá. E esse cara que me perguntou isso, eu acho que ele não passou do segundo período não, certo? Só para contextualizar. Mas aí vamos para o terceiro ponto, certo? O terceiro ponto é que é possível. Então, tipo assim, porque eu comecei de uma forma meio negativa. Não é fácil, realmente não é fácil. Não é para todo mundo, realmente não é para todo mundo. Mas é uma coisa que é possível, qualquer um pode fazer. Se você vê que você tem um pouco de aptidão e você tem paciência para aprender e para desenvolver as características, é possível que você consiga ser bem desenvolvido na área, certo? Você consiga ser um programador, um dev, um engenheiro de software, um cientista de dados, um cara da infra, um DevOps, um cara de segurança, enfim, a área é gigantesca e você pode se encontrar em algum ponto. Então, não é simples, não é fácil, certo? Mas é possível, é bem possível, certo? E aí o quarto ponto, que eu acho que é o que pega mais nessa era da IA. Então, se você pensar nessa era da IA, que tudo o povo faz com IA, tudo você precisa ter IA, o quarto ponto parece até bobo quando eu falar a frase, mas vocês vão entender. O ponto é, comece pelo começo. Então, eu estava conversando esses dias com um dev do time e eu falei isso. Eu digo, a gente é solucionador de problemas. Independente da linguagem, independente da ferramenta, se eu vou usar um IA ou não, o que é que eu vou fazer, a gente é solucionador de problemas. Então a gente precisa se envolver com o problema, a gente precisa entender o que é que a gente está trabalhando, a gente precisa entender qual é o problema que a gente quer solucionar para a gente conseguir fazer boas soluções. Certo? E nessa era da IA, hoje está muito fácil você gerar código, certo? Mas primeiro você precisa do princípio, você precisa do começo, você tem que entender, não adianta você querer. Eu vejo muito essa questão do vibe code, não, que o cara veio aqui, vibe codou com uma solução e tal, e enfim, economizou uma grana e não sei o que, e aí tipo assim, o cara vai lá, posta, em 20 minutos alguém foi lá, hackeou a solução dele, pegou todos os usuários e tal. Porque o cara não entende nada do que ele está fazendo. Ele está pedindo alguma coisa para o IA e ele não sabe. E a IA vai fazer. A IA, ela se baseia no que já geraram, certo? Ela não pensa para fazer as coisas. Então ela é um produto, um compilado de coisas que já foi gerado antes. E se você não direciona ela bem, ou seja, se você não sabe os princípios para você conseguir direcionar ela bem, ela vai gerar qualquer coisa para você que lhe satisfaça naquele momento, certo? Isso é um ponto também. Isso é pano para manga para outros vídeos e para outras conversas que nem essa, né? O quinto ponto é faça o que tem que fazer. Então, tipo assim, muita gente esquece que tudo é um processo. O cara acha que ele vai fazer um curso de 3 meses e ele vai sair pronto para entrar no mercado de trabalho como um cara que já trabalha. E ele não vai, certo? Não vai. Vamos lá, eu também já fiz cursos, até hoje eu faço cursos. Eu fiz uma faculdade, né? Terminei a faculdade, fiz uma pós, terminei a pós, fiz cursos, né? E eu entrei ainda, quando eu fui entrar no mercado corporativo de verdade, eu ainda entrei bem cru, certo? Faz parte. Então, tipo assim, e eu fiz o que tinha que fazer, eu estudei, eu me preparei, eu me testei, eu produzi software para aprender como era que produzia e tudo mais. E mesmo assim, eu ainda entrei sem saber, até hoje eu aprendo muita coisa e nem sempre é fácil, certo? Então, tipo assim, você tem que fazer o que tem que fazer. Você tem que tá disposto a pagar o preço. Tudo tem um preço. Você vê um cara que é médico, bem sucedido e tal, e você pensar, eu queria ser que nem esse cara, mas você beleza, tem toda a questão financeira, que não vamos entrar nesse mérito aqui. Tem gente que tem possibilidades, tem mais oportunidades do que outras. Tem gente que vai ter mais dinheiro do que outros, não vamos entrar nesse mérito. Mas além disso, o cara vai ter que, sei lá, estudar os 6 anos da faculdade, vai ter que fazer uma especialização depois, uma residência, etc e tal, para ele conseguir trabalhar na área. Então ele vai dedicar anos de estudo ali para ele ser um médico.
E às vezes o pessoal vê uma situação dessa, imagina, mas às vezes não está disposto a dedicar esses anos, muitas vezes longe da família, muitas vezes passando necessidades, às vezes até sem dinheiro para comer direito, dependendo de auxílio da universidade e tudo mais. Então, tudo isso, não, vai ter sempre as pessoas que vão ser privilegiadas, né? Eu sinceramente, tive a sorte que meus pais me ajudaram muito para eu conseguir estudar, certo? Trabalhei, estudei, mas eu tinha o apoio deles. Então, se eu tivesse sem trabalhar, eu tinha o apoio deles. Quando eu trabalhava, mesmo assim, eu tinha o apoio deles para me ajudar a complementar minha renda para eu conseguir me manter na faculdade. Então, eu sei que não é fácil, não é simples, né? Como eu falei, é outro tópico para outro assunto aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: você precisa fazer o que você tem que fazer, você precisa aprender e você precisa pagar o preço por aquilo ali. Então, isso é uma crítica principal para quem vende muito curso. Não é ruim, não é errado vender curso. Qualquer um pode vender curso. Não é um problema, não é esse. O problema é tentar vender que é fácil, que qualquer um pode fazer e que é rápido. E não é. Você pode ter um setup inicial num curso ali, você aprender bem, você ter uma instrução boa ali, você pode se fazer até rápido na carreira. Mas você precisa fazer o que tem que fazer e você precisa pagar o preço para você conseguir, certo? E aí já entra o próximo ponto que eu vejo, né? Que é: aceite o processo e progrida, certo? Então você tem que entender que o processo ele vai ser lento, ele vai ser doloroso e que para você chegar ao ápice ou ao que você espera, muitas vezes vai demorar muito, certo? E muitas vezes você vai errar, e muitas vezes você vai cair, e você tem que levantar a cabeça e seguir. E você tem que sempre tentar aprender com o que você viveu e progredir. Então, muita gente vende que essa maravilha, né? E não é fácil, cara, não é fácil. Não é uma área fácil, é uma área que você tem que estar disposto a estar aprendendo o tempo todo. Toda hora vai aparecer coisa nova, toda hora vai aparecer coisas que você precisa aprender, toda hora você vai ter que estar se reinventando, toda hora você vai ter que estar se preparando para você conseguir se manter relevante e mesmo assim ainda vai ter as dificuldades, como a gente está vendo aí, né? E aí o próximo ponto, que é o sétimo ponto, é: você chega lá, seja lá onde for. Então, o que acontece? Isso aqui é mais pensando na gama de possibilidades que você tem na área, certo? Então vamos lá, por exemplo, eu me formei com uma galera que eu fiz engenharia da computação. Tem uma galera que se formou comigo. E se eu for olhar hoje, a maioria dos meus colegas da época da faculdade, cada um vai acabar trabalhando numa área diferente, com stack diferente, num negócio diferente, numa área diferente, certo? Ou seja, muitas vezes você vai estudar, vai fazer a faculdade, só que a faculdade ela é limitada e você não consegue ver exatamente tudo que tem no mercado. Você tem uma ideia dos interesses e tal, e aí é onde eu digo: cara, invista tempo, acha as coisas que você se identifica, certo? Porque, tipo assim, você vai, até você conseguir achar o seu lugar, por isso que eu digo, você vai chegar lá, seja lá onde for. Então você pode estar trabalhando numa área que você não está gostando e tal, e você vai conhecer outra área dentro do próprio universo do TI, você vai gostar. Então, por exemplo, tem colega meu que fez engenharia de computação e hoje trabalha com levantamento de requisito, ou então é Product Owner, certo? Que não trabalha necessariamente diretamente com código no dia a dia, mas que, tipo assim, trabalha na área, trabalha para produzir software e para aprender. Tem gente que trabalha com análise de dados, então a gama é um pouco diferente. Tem gente que trabalha com IA, criando IA, não consumindo IA, criando IA. Tem gente que trabalha com sistemas embarcados, construindo software para carro, construindo software para avião, certo? Tem gente que eu conheço que trabalha com jogos. Se encontrou nessa área de jogos e tal, se formou e continua trabalhando com jogo até hoje, certo? Tem cara que eu conheço que vai trabalhar com segurança.
é o cara que gosta de redes, é o cara que gosta de segurança. Então, tipo assim, existe uma gama de variedade de lugares que você pode chegar. E muitas vezes tem gente que começa só num pedacinho ali, num curso específico ali, não se identifica ali com aquela área e acha que é só aquilo ali e desiste. Ah, tem colega meu que fez ciência da computação e hoje trabalha com design, certo? Então, tipo assim, cara, tem uma infinidade de coisas, né? Esse mundo, ele não é simples, ele não é simplista, e esse vídeo é mais a verdade que não contam sobre o mundo da TI, é isso. Não é simples, não é fácil. Hoje a gente está tendo uma régua muito alta com essa questão da IA que eu falei. Então eu escrevi esse texto em janeiro de 2025 e eu ainda fiquei pensando se eu investia tempo nesse texto, mas tipo assim, para mim ainda é atual até hoje mais até do que naquele tempo. Porque a gente viu muito layoff, a gente viu muita gente se demitida por questão de IA. A gente viu agora o boom dos preços das IA subindo. Empresas se arrependendo de ter demitido a galera. E tipo assim, querendo ou não, as empresas agora estão focando em caras que são mais experientes. Então se você está começando agora, você não sabe o que é que você vai fazer, etc e tal, eu espero passar um pouco da minha visão sobre isso. Cara, hoje principalmente, eu acho que é até mais difícil de fazer vídeo tutoriais. Na época eu ainda pensei várias vezes em fazer vídeo tutoriais e tudo mais, mas eu acho que é muito melhor passar um pouco da experiência, ou passar um pouco do que você pode estudar, porque tipo assim, hoje você chega ali, você pede pro ChatGPT gerar um código para você de alguma coisa, ele gera. Só que a base de tudo, você precisa aprender. Eu espero ajudar um pouco nisso, pelo menos dando inspirações e tudo mais. Enfim, esse foi um vídeo de teste. Provavelmente eu vou postar ele assim na íntegra, certo? Sem edição, sem nada. Depois eu posso regravar esse vídeo. Então não sei nem como é que vai ficar, como é que vai ficar o áudio, como é que vai ficar o visual. Eu queria falar mais como eu falo no dia a dia, sem ser uma parada muito engessada. Os outros vídeos que eu gravei estavam bem engessados. E esse aqui é um vídeo para o meu canal Jap Bastos, que vai ser um canal voltado para TI, certo? Eu tenho uma ideia de fazer outro canal, só que isso a gente vê num outro momento. Bom, se você assistiu até aqui e você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, eu só peço que você dê um like, se inscreva no canal, compartilhe com quem você acha que precisa. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!